Então tá, pessoas, eu sou o professor Hidrogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Então tá, pessoas, nosso papo aqui hoje vai ser sobre isomeria geométrica. Isomeria geométrica do tipo cis-trans e isomeria geométrica do tipo EZ. Bom, primeiro, o que é isomeria geométrica? É um tipo de isomeria espacial, também conhecida como estereoisomeria ou isomeria cis-trans, que se caracteriza por apresentar uma dupla de isômeros, ou seja, uma dupla de mesma massa molecular com estrutura diferente, né, com dimensões tridimensionais diferentes. Isso acontece em decorrência da presença de ligantes diferentes, ou seja, os ligantes que estão ligados, né, no carbono. Então, isomeria cis-trans. Este tipo de isomeria espacial pode ocorrer caso existam ligações duplas ou cadeia fechada. Então, tanto em cadeia aberta como em cadeia fechada. Não ocorre isomeria espacial geométrica quando existe a possibilidade de rotação entre os carbonos. Então, aqui no exemplo, né, eu coloco uma estrutura onde, mesmo eu tendo ligantes diferentes, certo? Aqui, ó, eu só tenho uma ligação do tipo sigma. Então, a gente costuma dizer o seguinte: quando existe a rotação, certo? No eixo, não há necessidade de troca de posições, porque ele só vai girar, e assim como ele gira, né? Então, indifere a posição que ele está, porque o eixo está sempre sofrendo essa rotação. Então, nesse caso, ligação simples entre carbono não vai ter isomeria do tipo cis-trans em cadeia aberta. Agora, qual a condição, então, para que ocorra isomeria do tipo cis-trans em cadeia aberta? Bom, primeiro, tem que existir uma ligação dupla entre os carbonos, certo? E estes carbonos, os ligantes desses carbonos, aí como estou demonstrando ali na figura, o ligante A tem que ser diferente do ligante C, o ligante B tem que ser diferente do ligante D. Agora, A pode ser igual a B e C pode ser igual a D. Bom, então, exemplo. O que é então uma isomeria do tipo cis? Bom, cis é quando os ligantes iguais estão do mesmo lado do plano. Então o que eu consigo perceber no meu primeiro composto aqui, né? Eu consigo perceber que os dois ligantes iguais estão no mesmo plano, ó. 2 cloros no mesmo plano, 2 hidrogênios no mesmo plano, certo? Então aqui pela representação de Fischer, né? Então isso aqui significa dizer os hidrogênios estão para frente do plano e os pontilhados que o cloro está para trás do plano, certo? Então, olha só, como é que eu consigo perceber? Existe uma ligação dupla entre carbonos, tá? E o ligante cloro é diferente do ligante hidrogênio, ligante cloro diferente do ligante hidrogênio. Essa igualdade pode acontecer, o que não pode acontecer é essa igualdade. Então, quando estão no mesmo plano, eu vou chamar de cis, né? Então vai ficar o quê? Cis 1,2 de cloroeteno. Já no outro composto, dá para perceber que os dois hidrogênios que no primeiro momento aqui estavam no mesmo plano, agora eles estão em planos diferentes. Ou seja, esse hidrogênio está para trás do plano e esse hidrogênio está para frente do plano. Consequentemente, eu vou usar uma nomenclatura para o isômero trans, que vai ser o quê? Trans 1,2 de cloroeteno. E para a cadeia fechada, qual é a condição? Bom, a cadeia fechada, primeiro, não precisa ter uma ligação dupla. Por quê? Porque quando forma o ciclo, esse ciclo não sofre rotação, mesmo com ligação simples ele não vai sofrer rotação, certo? Então eu não preciso da ligação dupla. Mas eu preciso do quê? Em carbonos diferentes eu preciso de 2 ligantes que sejam diferentes. Então olha só, nesse carbono eu preciso de 2 ligantes diferentes e nesse carbono eu preciso de 2 ligantes diferentes. Certo? Então, exemplo. Bom, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o 1,2 de bromo ciclopropano. O que dá para perceber no primeiro exemplo aqui? O primeiro exemplo dá para perceber que os dois bromos estão para frente do plano, certo? Enquanto que os 2 hidrogênios estão para trás do plano. Isso me leva para uma condição de ligantes iguais no mesmo plano, então eu vou dizer que é cis 1,2 de bromo ciclopropano. No exemplo seguinte, eu já consigo perceber essa diferença. Olha só, para frente do plano,
com relação ao primeiro carbono aqui. Para frente do plano eu tenho bromo e para trás do plano eu tenho hidrogênio. No outro carbono, para frente do plano eu tenho hidrogênio e para trás do plano eu tenho bromo. Então dá para perceber que os ligantes iguais estão aonde? Estão em posições opostas, certo? Ou em planos diferentes. Se estão em planos diferentes, eu vou dizer que é o quê? Trans 1,2 de bromo ciclo propano. Beleza? E a isomeria Z? Bom, o Z vem do alemão e significa juntos e o E significa opostos, tá? O sistema de isomeria Z é usado no lugar da nomenclatura cis-trans em alcenos, até mesmo em cadeias fechadas, certo? Ciclanos, cuja os átomos de carbono da dupla possuem em conjunto mais que 2 ligantes diferentes. Então, olha só, eu preciso ter o quê? Mais do que 2 ligantes diferentes. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 ligantes que são diferentes. Então, nesse caso, eu, consequentemente, vou ter que usar a nomenclatura do tipo EZ e não mais a nomenclatura do tipo cis-trans. Bom, o composto que apresentar do mesmo lado do plano imaginário os ligantes do carbono da dupla com os maiores números atômicos será denominado Z. O outro composto será denominado E. Então aqui no meio dá para perceber que eu coloco os números atômicos até para a gente ter esse guia, né? Para saber onde é que estão os maiores números atômicos e os menores números atômicos. Então, no primeiro exemplo que eu tenho aqui, certo? Olha só, entre o cloro e o carbono, o cloro tem um número atômico maior, então ele está para cima, certo? Entre o carbono e o hidrogênio, o carbono tem um número atômico maior do que o hidrogênio, também está para cima. Ou seja, eu tenho os dois ligantes com maior número atômico colocados no mesmo plano, certo? Se os dois de maior número atômico estão colocados no mesmo plano, eu vou dizer o quê? Que a nomenclatura é Z. Então vai ficar o quê? Então, Z2, cloro, but, 2-eno, será o nome para o composto que possui os ligantes com maior número atômico no mesmo plano. Já no composto ao lado, eu consigo perceber que os compostos de maior número atômico estão em planos diferentes. Então, entre carbono e cloro, o cloro, né, tem um número atômico maior. E do lado de lá, entre o carbono e o hidrogênio, o carbono tem um número atômico maior. Então, dá para perceber que os dois de maior número atômico estão em planos opostos. Se eles estão em planos opostos, eu vou chamar de quê? E, 2-cloro, but, 2-eno. Bom, e para a cadeia fechada, certo? A regra é a mesma, certo? Então, o composto que apresentar do mesmo lado do plano imaginário os ligantes dos carbonos com os maiores números atômicos será denominado Z e o outro vai ser denominado E. Então, aqui no primeiro exemplo, ó, o que dá para perceber? Eu tenho o cloro e tenho o carbono. Bom, o cloro ele tem um número atômico maior do que o carbono. Consequentemente, está nesse plano aqui. A gente vai dizer que está para trás do plano. Entre o carbono e este hidrogênio, a mesma coisa. O carbono tem um número atômico maior que o hidrogênio e o carbono está para trás do plano. O que deu para perceber? Que os dois de maior número atômico estão no mesmo plano. Se eles estão no mesmo plano, eu vou chamar de quê? Z, 1-cloro, 1,2 de metil, ciclo pentano, certo? Então aqui eu usei o quê? A nomenclatura do tipo Z. No outro composto, dá para perceber o quê? Que os compostos com maior número atômico estão em planos opostos. Então, nesse caso aqui, o cloro está para frente do plano, né? E no outro carbono, o carbono está para trás do plano. Então, os maiores em planos opostos, eu vou chamar de E. E vai ficar o quê? E 1-cloro, 1,2 de metil, ciclo pentano. Certo? Beleza, galera? Aula curta, fácil de entender, certo? Mas muito importante. Gostaram da aula? Não te esquece. Segue nos nossos canais, ative o sininho e aguardem a próxima aula.